Capítulo 6, 15 ao 23. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, 15 ao 23. Vamos continuar nossos estudos aqui na casa. Diz assim a Escritura: E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, nós agradecemos pela chuva que cai, agradecemos porque o Senhor está amenizando a temperatura da nossa cidade. Agradecemos por poder estar em Tua casa nessa noite, podendo cantar e estudar a Tua palavra. E pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que possamos conhecer mais do Senhor e da Tua obra, a obra da salvação. Podemos entender um pouco melhor como que o Senhor nos santifica, como que o Senhor aplica o sacrifício do Teu Filho a nós, causando com que nós sejamos mais semelhantes a Ele no nosso dia a dia. E ajude que com tudo isso, ó Deus, o nosso afeto, o nosso amor, o nosso zelo e carinho pelo Senhor aumente. Que tenhamos mais alegria no Senhor. Isso nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Cristo. Amém. Nós estamos aqui ainda dentro do pensamento de Paulo, ele antevendo qualquer tipo de pensamento errôneo com respeito ao que ele está ensinando, e ele está quebrando estes argumentos. Qual que é o argumento em questão? Versículo 15. E daí? Não tem problema nenhum, estou parafraseando, não tem problema nenhum a gente cometer um ato assim, isolado de pecado, porque nós não estamos debaixo de muitas regras, ou de regra alguma. Nós estamos debaixo da graça, e a graça, ela é abundante, e a graça, ela é extremamente perdoadora, então isso não vai ter problema nenhum. Não é dessa maneira. Então o primeiro argumento que Paulo coloca é o seguinte, versículo 16, ele mudou o Senhor. Mudou a chefia da casa. Antes era o pecado que dominava. E sim, você poderia pensar dessa maneira, mas agora é Deus quem está governando, é Deus quem está dominando. Então não tem por que pensar dessa maneira. Chega no versículo 19, ele novamente com o anseio de poder buscar algum tipo de ilustração que pudesse servir a ponto de ilustrar e ser mais claro à mente dos leitores em Roma como que é essa relação com Cristo. Então ele faz o uso do servo e do Senhor. Vale lembrar que em Roma isso era muito forte, a questão de escravos e a questão de pessoas livres. E eles podiam ver isso no dia a dia deles, o que Paulo estava dizendo.
E agora nós entramos no versículo 20 e 21. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça, e naquele tempo que resultado colheste somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Eu quero introduzir esses dois versículos, ou o que Paulo está querendo dizer, com um provérbio. Provérbios, capítulo 13, versículo 7. Eu vou fazer uma paráfrase com esse provérbio. Livro de Provérbios, um dos Provérbios, capítulo 13, versículo 7. Provérbios 13, 7. Você vai ver aí falando de riqueza e pobreza, mas nós vamos tirar uma analogia disso, para poder entender melhor o que Paulo quer dizer com o versículo 20 e 21. Provérbios 13, versículo 7. Diz assim: uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. A paráfrase que eu quero fazer, ou a analogia, ou o trocadilho que eu quero usar esse versículo para fazer com respeito ao que Paulo está falando no capítulo 6 é mais ou menos assim: uns se dizem livres, mas não passam de escravos, e outros se dizem escravos, mas são totalmente livres. Essa é a ideia que nós vamos ver hoje em Romanos 6, 20 e 21. Paulo ele está liquidando e aniquilando a ideia de que há algum tipo de liberdade. Não, ele não está falando que todos nós somos robôs, não é isso. Mas a ideia de que quando a pessoa está sem Cristo, que tudo que ela fazia porque ela decidia sem nenhum tipo de influência. Há um mito criado, uma voz com sotaque de serpente, que ecoa desde o Éden dizendo que o homem é livre, de que você pode fazer o que você quiser, de que é de fato a sua liberdade, a posição livre que você tem, que todas as coisas que você faz não há influência de nada. Mais uma vez, Paulo nos mostra que a escravidão da justiça de Deus, que é o que nós estamos vendo, é mais lucrativa, dando-nos o benefício da vida eterna. Então, os versículo 20 a 23, a suma do pensamento é o seguinte: você que se acha livre, mas é um escravo do pecado, a sua recompensa vai ser a morte. Você que acha que faz todas as coisas, que é o dono do seu nariz, que é o dono do seu coração, e que faz todas as coisas não importando o que Deus acha, você que pensa que há algum tipo de liberdade em suas ações, independentes de Deus, saiba que no final a recompensa que você receberá será a morte. E aí Paulo parte para a segunda aplicação: você que é escravo da justiça de Deus, é livre, e a recompensa dessa sua liberdade é a vida eterna. Esse é o paralelo que Paulo está fazendo. Pois bem, o que significa ser livre? O que você entende? O que passa pela sua cabeça quando vem a palavra livre, liberdade, freedom, né? Quando alguns gritam por aí? Procurando no dicionário algumas definições: é um estado de pessoa livre e isenta de restrição externa ou coação física ou moral. É uma pessoa que não tem nenhum tipo de restrição, pessoa que entende que tudo que ela faz é livre. Poder de exercer livremente a sua vontade, independência, principalmente isso, autonomia. Felizmente, Satanás ele incutiu no coração do homem a ideia de autonomia, tanto é que Adão abraçou essa ideia. Se você pegar, mais para frente nós vamos ver a Torre de Babel um exemplo disso. Nós queremos autonomia, nós queremos liberdade de Deus, nós queremos ser como Deus. Ou você pode pegar o Salmo número 2, por que se enfurecem os reis da terra? Porque os líderes imaginam coisas vãs, rompamos os laços e sacudamos as suas algemas. A ideia de que nós queremos ser autônomos. O que
que Paulo está falando aqui é o seguinte: ninguém é autônomo. Ou você age influenciado pelo pecado, ou você age influenciado por Deus. Mas de uma ou outra maneira, você é sim influenciado, e as decisões que nós tomamos têm por base algum fator externo sempre, que nos condiciona internamente. Então vamos ver primeiramente a ilusão de liberdade que o pecado produz. Versículo 20. O pecado ele produz um tipo de ilusão de liberdade. Porque quando eres escravos do pecado estavais isentos em relação à justiça. O que Paulo está faltando é o seguinte: antes da salvação não existia liberdade, não existia autonomia. Antes de Cristo nos regenerar, antes de Deus causar com que nós nascêssemos de novo, não existia nenhum tipo de liberdade. O que Paulo está dizendo é que quando eres, no passado, escravos do pecado, isso acaba com a ideia da questão do livre-arbítrio. Por livre-arbítrio, se você entende que a capacidade que o homem tem de poder tomar uma decisão, sim, nós temos livre-arbítrio. É difícil a gente definir um termo que não tem na Escritura, porque o termo livre-arbítrio nós não temos na Escritura. Mas se você entende por livre-arbítrio que a capacidade natural que o homem tem de se voltar para Deus, não existe isso. E a razão é porque Paulo está nos dizendo que quando nós éramos escravos do pecado, essa escravidão é vista mais precisamente em que nós não podíamos tomar nenhuma decisão que não fosse baseada na influência de pelo menos de 3 itens. Por que nós éramos escravos? O que nos escravizava? Ou como que o pecado, como esse Senhor, usava para nos subjugar? Então, primeiro nós vamos lá para Efésios capítulo 2, versículo 2. Efésios capítulo 2, versículo 2. Irmãos, toda decisão que tomamos, o que chega no campo da nossa vontade, é baseado principalmente no que está em nossa mente e coração. A vontade nada mais é que o produto da mente e das emoções, o seu pensamento e do que o seu pensamento lhe conduz a sentir, ou do que, quais são as afeições e emoções que suas ideias, seus pontos de vista geram. Isso culmina na sua decisão, na sua volição. O que você diz: eu faço, eu não faço, eu quero e eu não quero. Só que antes de nós sermos salvos, todo o nosso pensamento, todas as nossas emoções eram facilmente, grandemente manipuladas, conforme nós vamos ver aqui, primeiramente no versículo 2, pelo sistema do mundo. A razão de que não existe liberdade é porque o mundo aprisiona. Versículo 1 e 2 do capítulo 2 de Efésios. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Essa ideia de andastes é: vocês tomaram a forma, vocês tinham como padrão isso, vocês andavam, conviviam, viviam, se portavam no padrão que o mundo ditava, nos quais andastes segundo o curso deste mundo. Em 1 de João 5,19 diz que sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno, está deitado na mão do maligno. E por mundo, eu quero dizer, é o sistema que busca independência e competitividade de Deus. Quando nós falamos mundo, nós não estamos falando do cosmos, nós não estamos falando da criação. Quando falamos mundo, nós estamos falando das ideias que permeiam a sociedade, das filosofias, dos conceitos. Vamos dar um exemplo. Recentemente, o mundo está grandemente empenhado em mudar a definição de gênero. Quem tem acompanhado isso? De que não é mais a sua biologia, que não é mais o seu corpo que define o seu gênero, se você é homem ou mulher, mas é a sua criação e o meio social em que você está inserido que vai determinar se você é um homem ou uma mulher. Então, nesse tipo de teoria, mesmo que
uma criança nasça com os órgãos genitais femininos, o que vai determinar se ela é uma mulher ou não é a criação que ela vai receber. Recentemente na França houve uma grande passeata e os pais boicotaram a escola porque isso já está sendo meio que ensinado lá. Então no dia que havia essa matéria na escola, os pais não deixaram os filhos irem. Isso logo vai chegar aqui, isso já não está sendo tramitado. E há muitos aderindo a esse tipo de pensamento. Isso é um sistema que o mundo traz. E aqueles que não são ainda salvos, eles abraçam. E ainda mais no nosso país, onde, vamos usar a expressão de uma pessoa, a imbecilização em massa é produzida, onde todos os meios de comunicação, onde tudo que se apresenta por entretenimento é para fazer as pessoas ficarem mais burras e menos pensantes. Eu não estou querendo ofender ninguém com isso, mas é o que a mídia faz. Eles querem te privar da capacidade de pensar. Eles querem extirpar de você a habilidade de raciocinar, te tornando passivo e aberto às sugestões o máximo possível. Por isso que a gente só vê porcaria. A gente só vê coisas que não vão adicionar nada moralmente falando. Por isso que há uma luta, por exemplo, contra o padrão família. No Congresso, por exemplo, eles estão loucos para que o Bolsonaro não seja o novo presidente da Comissão de Direitos Humanos. Quem que está louco com isso? Aqueles que têm interesse em destruir a família. Esse é o sistema do mundo, irmãos. Este é o sistema que jaz no maligno. E por maligno, e por jaz no maligno, nós vamos ver que o próximo item que compõe o ditador ou o mestre dessa escravidão é Satanás, e Satanás ele é antideus. É dito que o anticristo ele vai em Apocalipse se levantar contra tudo aquilo que chama pelo nome de Deus. Nós não podemos esperar nada de cristão deste mundo caído. Eu sei que os cristãos que aqui ainda estão tomem posição, principalmente orando pelos governantes, que é o que 1 Timóteo 2 diz, intercedendo e se posicionando firmemente quando houver a necessidade de se posicionar. Nós não aceitamos isso porque isso é totalmente anti-bíblico, isso é anti-Deus. A pessoa ela é escrava do pecado porque o mundo jaz no maligno, um sistema que abertamente afronta a Deus. Como eu disse, tanto em Gênesis 11, nós temos um caso clássico, típico, mais aberto do possível, do que é o sistema do mundo. São aqueles que se juntaram debaixo da chefia de Nimrod para construir uma torre que chegasse aonde? Ao céu. Eles não estavam querendo simplesmente construir um arranha-céu, mas eles queriam ser como Deus. A ideia do Éden, de que Satanás falou a Eva e Adão, vocês serão como deuses. Quando nós começarmos a estudar Gênesis, vocês talvez vão entender porque os filhos de Deus facilmente se relacionaram com as filhas dos homens. A ideia, nós queremos ser como deuses. Nós queremos ser o top, o máximo, e tudo aquilo que concorre e compete com esse projeto nós queremos aniquilar. Então nós temos sim, em nossa sociedade, em nosso tempo, uma luta declarada contra os princípios cristãos, contra a pessoa de Deus. E você pode conceber uma pessoa que não conhece Cristo resistir a tudo isso. Você pode pensar que com uma correnteza, ou quando, talvez você já tenha visto no National Geographic, ou até no Animal Planet, quando algum tipo de peixe tem que subir um rio para ir ovular, e a dificuldade que eles têm de pular, mas um peixe morto tem como fazer isso. Ele é levado pela correnteza. Da mesma forma, uma pessoa sem Deus não resiste a essas coisas, ela abraça essas coisas. Este é o sistema do mundo que jaz no maligno, e nós tomemos cuidado, porque há de fato uma engenharia social para mudar o nosso comportamento, para mudar a forma de nós pensarmos a respeito dessas coisas. Depois a gente pode passar um tipo de literatura para você ver sobre isso, mas não se engane. Cuidado, o aparelho de TV não tem poder nenhum, tá? É o que passa ali na TV. Não aceite o que a mídia diz com muita passividade.
especialmente a nossa mídia aberta. Procure se informar, procure ler. Logo, logo nós temos aí, foi mencionado hoje na Assembleia, mas lendo, há muitos juízes, há muitas pessoas em altos patamares da nossa lei que estão loucos para acabar com todas as regalias aos olhos deles da igreja. Tudo que favorece a igreja, que a lei favorece as instituições religiosas, eles querem acabar. Segundo, a pessoa ela não é somente escrava desse sistema, mas ela é escrava da pessoa de Satanás. A liberdade que essa pessoa acha que ela tem é a liberdade para fazer o que Satanás manda. Satanás, sim, ele governa este mundo, ele é o Deus deste século, ele é o príncipe desta era, ele tem os seus meios, ele tem os seus agentes. Nós não podemos ser inocentes de pensar que não há pessoas endemoniadas ou possuídas agindo a favor dele, à luz do dia. Nós não podemos ser inocentes a tal ponto, mas que ele sim tem os seus meios, ele está agindo. Vocês lembram, por exemplo, quando Jesus chega na cidade de Gadara? E quem que vem ao encontro dele? Logo que ele põe o pé na praia, um endemoniado no singular, mas é dito que ali havia uma legião. A aplicação que é feita disso teologicamente é que ali é o primeiro lugar que Jesus sai dos judeus, ele deixa de falar do evangelho para os judeus, e ele vai para os gentios. A cidade de Gadara é o primeiro lugar gentílico que ele vai para falar do reino de Deus. E quando chega um endemoniado com uma legião, e se nós tomarmos a palavra, o termo legião, pelo termo romano, uma legião de soldados tinha de 3.500 a 5.000 soldados. Se nós formos tomar por isso, havia de 3.500 a 5.000 demônios dentro. A ideia é que havia um exército querendo barrar o Senhor Jesus para que ele não fosse fazer algum tipo de obra da parte de Deus naquele lugar, na cidade de Gadara. Você entende quando diz que não somente o mundo pode governar a vida de um incrédulo, mas Satanás pessoalmente pode governar, e ele faz isso de duas maneiras. Primeiro, ele trabalha incansavelmente para que não haja entendimento a respeito de Deus. A primeira forma que ele trabalha, dominando as pessoas, é que as pessoas não conheçam a Deus. Um exemplo, parábola do semeador. A semente que cai à beira do caminho, quem que arrebata? Os corvos vêm, os pássaros levam, mas na aplicação de Jesus, Satanás vem e arrebata a palavra que foi lançada. Mas uma outra maneira que ele faz isso, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4, ele cega o entendimento. Ele impede com que o incrédulo possa entender. Naturalmente, já em 1 Coríntios 2,14 diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito porque eles são como loucura. Naturalmente ninguém entende a Deus. Além de ninguém naturalmente entender a Deus, Satanás ele intensifica essa escuridão do entendimento, esse obscurecimento da mente. Olha o que o texto diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Uma das maneiras que ele faz isso são as religiões que nós temos. Esse número, lá no Salmo 108 é dito que aquele que adora imagens, adora quem? Ao diabo, ou aos demônios. Eu estou falando especificamente da Igreja Católica, mas estou falando da pluralidade de religiões. E uma coisa que a irmã Nancy, uma vez, certa vez, conversando comigo, ela estava pesquisando, é que na maioria dessas sempre há adoração a uma serpente. Se você pesquisar, sempre há uma serpente incluída nesse tipo de culto, nesse tipo de religião, nessas religiões que nós temos. Sempre há uma serpente a ser adorada. Depois pesquisem, eu achei muito interessante sobre isso, depois eu vou dar mais uma lida sobre isso. Pesquisem.
Satanás, assim como Deus não se deixou sem prova durante a história humana, Satanás ele quer provar que ele é o Deus deste céu. Ele quer provar que ele é aquele que todos devem adorar. Ele trabalha incansavelmente para que não haja entendimento a respeito de Deus. Também Satanás ele busca ser adorado como Deus, sempre na base da troca. Vamos para Lucas, capítulo 4, versículo 6. Lucas capítulo 4, versículo 6. Sabemos que Satanás é o maior plagiador que existe. Nós temos ofertas das Escrituras que eram oferecidas a Deus como meio de aproximação. E da parte dele também, hoje nós temos ofertas que são oferecidas às entidades, aos espíritos, aos, sei lá o que é que eles querem nomear, a fim de que pessoas adquiram algo em troca, a fim de que as pessoas recebam algo. Olha, eu estou aqui oferecendo, fazendo essa oferenda, essa oferta, e eu quero isso. Mas de onde vem esse princípio? Lucas, capítulo 4, versículo 6, 7. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu dou a quem quiser. E o que as pessoas mais querem hoje? Especialmente os que procuram o candomblé, o bandismo, toda essa magia negra. Elas querem glória, elas querem poder, elas querem dinheiro, elas querem fama, elas querem um monte de coisa. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. É a resposta de Cristo. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. A pessoa é escrava do sistema do mundo. O mundo, os seus pensamentos, os seus conceitos, as suas ideias, os seus propósitos, as suas maquinações são declaradamente contrárias ao padrão divino. Mas tudo isso é assim porque Satanás está governando, Satanás está regendo, Satanás está liderando esse tipo de coisa. Mas além do mundo, além de Satanás, a pessoa ela é escrava do pecado porque a carne dela, a sua natureza caída, a domina. Ainda em Efésios capítulo 2, versículo 3, nós temos isso bem claro. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 3, diz assim. Vamos ler o versículo 2 e 3. Efésios 2, 2 e 3. Nos quais andastes outrora segundo, e essa ideia de segundo, como eu havia dito, é padrão, como fileiras, como uma obediência, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que nós acabamos de ver a respeito de Satanás, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais, então nem todos são filhos da desobediência, por isso que Paulo diz entre os quais também todos nós, e agora esse nós está falando dos crentes, andamos outrora no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Até aqui, como que uma pessoa pode dizer que é livre, com tanta influência assim? Como que uma pessoa pode dizer, não existe ninguém me influenciando, eu sou aquele que determino e me influencio? Não, a pessoa é influenciada pelo mundo, ela é influenciada por Satanás, e a sua carne, que não é redimida, que ainda não foi tratada pelo poder de Deus, também a domina. Todas as nossas faculdades foram afetadas pelo pecado. Todo o nosso ser foi afetado pelo pecado. Por isso que nós não temos a inteligência que Adão teve. Com a inteligência que Adão teve, numa sentada ele nomeou todos os animais que existem. Se fosse para nós criarmos nomes para esses bancos que aqui estão, nós ficaríamos um tempão pensando. Mas Adão, numa sentada, ele nomeou
todos os animais que existem. Pesquisas que a pessoa mais inteligente usou talvez 8 ou 9% da sua capacidade de inteligência. Não poder cerebral, tá? Capacidade, mas inteligência. O pecado nos afetou de tal ponto que nós não somos inteligentes como Adão era antes aqui. O pecado nos afetou a tal ponto que hoje nós temos transtornos, nós temos pessoas transtornadas, nós temos neuróticos, nós temos esquizofrênicos, nós temos pessoas desequilibradas emocionalmente. E é uma luta para nós ficarmos emocionalmente equilibrados. Tudo isso vai ser refletido aonde, irmãos? Na capacidade e no poder de decisão. Então, quando nós falamos que há a depravação total, não é que o homem em si não possa realizar um ato de bondade para com o seu próximo, mas é que todo ser do homem está manchado pelo pecado e isso o impossibilita de plenamente estar diante de Deus, ir para Deus, entender Deus, obedecer a Deus. Gálatas capítulo 5, você está em Efésios, ou outro livro, Gálatas 5,16, para a gente poder entender o que é a força que essa carne tem sobre nós. Gálatas 5, 16, 17 diz assim: digo, porém, andai no Espírito, jamais saciareis a concupiscência da carne. Tem alguma tradução que traz a vontade ou o desejo da carne? Versículo 16. Mas essa palavra concupiscência, ela poderia ser literalmente traduzida pelo desejo intenso ou forte desejo da carne. Desejos da carne. Ele veio traduzir por desejos da carne. Então a nossa carne tem desejo, não é o João Vitor, a pessoa, o eu, o ego, o eu do João Vitor, é a minha carne que tem desejos. Ainda mais o versículo 17 diz: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, que são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Esse do vosso querer está se relacionando ao querer da carne. Então o Espírito que está em nós luta contra a nossa carne para que o nosso eu não se sujeite à vontade da carne. Agora imagine uma pessoa que não tem habitação do Espírito Santo. Como que essa pessoa vai lutar? Ou quem lutará por essa pessoa a fim de que ela não ceda e não sucumba aos desejos da carne? Por isso essa pessoa ela é escrava do pecado. Não somente isso, nossa carne possui paixões, concupiscências. Romanos 6 ainda, versículo 12 diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. E ainda em Efésios capítulo 4, versículo 17, Efésios capítulo 4, versículo 17: nossos pensamentos divorciados de Deus só resultam em vaidade, trevas e alienação. Versículo 17 diz: isso portanto digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios. Gentios aqui é sinônimo de incrédulo, tá? Na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Voltando para o texto base dessa noite, Romanos 6, 20. Deu para entender o que Paulo está falando? Porque quando eres escravos do pecado, quando vocês eram dominados pelo mundo, quando vocês eram dominados por Satanás, quando vocês eram dominados pela vossa carne, vocês não eram livres, vocês eram escravos do pecado. É isso que eu estou tentando dizer para vocês em Roma. Lembra, Paulo nunca foi a Roma, a igreja, falando a igreja de Roma. Ele foi a Roma como prisioneiro, mas não foi ele o fundador da igreja de Roma. Mas sabendo da sociedade de Roma, sabendo do contexto, o que ele quis dizer: olha, vocês precisam conhecer o Evangelho, vocês precisam saber que o Evangelho é o poder de Deus. Então ele escreve essa carta e que ele usa uma ilustração baseada na sociedade romana, daquilo que eles estavam acostumados a ver. A segunda parte, dentro dessa ilusão da liberdade que o pecado produz, no versículo 20,
estáveis, isentos em relação à justiça. Ou seja, uma vez que vocês eram extremamente dedicados ao pecado, uma vez que vocês eram dominados pelo mundo, por Satanás, pela carne, vocês estavam isentos. Na ideia de isentos, vocês não tinham relação nenhuma com a justiça de Cristo, com a justiça de Deus. Vocês não tinham interesse nenhum para com a justiça de Deus. Por causa dessa escravidão, estávamos livres, sem relação, sem influência em relação à justiça de Deus. Estávamos livres no sentido de não buscá-la. Estávamos livres no sentido de que não poderíamos servir a dois senhores. Ou você serve o diabo, o mundo, Satanás, como aquilo que compõe o pecado, ou você serve a Deus. Assim como naquele tempo a justiça não tinha nenhuma influência ou interesse sobre nós, que essa é a argumentação de Paulo, estamos isentos em relação à justiça, a aplicação que ele faz é essa. Agora que somos servos da justiça, o pecado não deve ter nenhuma influência ou interesse para nós. Essa é a argumentação do versículo 20. Vocês eram escravos do pecado e, portanto, a justiça de Deus não havia nenhum interesse para vocês. Não era algo que enchia os vossos olhos. Não era algo que vocês achavam desejável de se buscar e de se adquirir. Mas uma vez que vocês foram trazidos para o outro lado, uma vez que vocês foram libertados desse Senhor e foram feitos servos de Deus, escravos da justiça de Deus, da maneira como vocês se relacionavam com a justiça anteriormente, agora vocês devem se relacionar com o pecado. Não deve ter nenhum tipo de interesse e não deve ter nenhum tipo de influência para vocês. O duplo pagamento que o pecado dá aos que pensam que são livres. O pagamento que o pecado dá aos seus libertos, versículo 22. Versículo 21, perdão. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. O pagamento a curto prazo. Qual é o pagamento a curto prazo? Vergonha. Se você se submete ao pecado, como aquele que você tem como Senhor, o que ele vai te dar de imediato é vergonha. Porque Paulo diz, naquele tempo, quais foram os frutos que vocês deram? Para Deus nenhum, mas para a carne foram vários frutos. Você depois pode pegar a obra da carne. E qual foi o pagamento de imediato que vocês receberam? Somente as coisas de que agora vamos envergonhar-nos. E não é assim, irmãos. Se nós fôssemos exercitar um pouquinho a nossa mente e pensar o que éramos antes de Cristo, do que você se orgulha? Do que você poderia vir aqui à frente e dizer, olha, eu fiz isso com grande orgulho. Pelo contrário, nós ficamos até com jeito de, não me lembre disso, pastor, não atice a minha mente para lembrar dessas coisas, porque eu tenho a vergonha. Eu volto a dizer, eu não estou querendo fazer o papel do acusador, mas lá em Ageu, quando o povo estava preocupado em construir casas apaineladas, o Ageu diz assim para o povo, considerai o nosso passado. Considerai o que Deus fez por vocês. Eu digo, considere o vosso passado e veja, houve uma transformação. Você pode sim se envergonhar por breve tempo, mas se lembrar por toda a eternidade, porque você não é mais assim. Porque isso não é mais o que você é. Você era e não é mais. Este é o pagamento que o pecado nos dá, vergonha. Nós estávamos lendo durante a semana aqui no culto de oração, no livro de Provérbios. Se eu não me engano, chega em Provérbios 6 ou 7, quando fala da pessoa que adultera, a sua infâmia e o seu opróbrio nunca se apagará. Esses são os exemplos. Ou seja, a pessoa que cai em adultério, ela se arrepende, ela pode ser restaurada, mas ela sempre será lembrada como um adúltero, como uma adúltera. A sua vergonha nunca se apagará. Esse é o pagamento que o pecado dá. Ele nos ilude dizendo, você vai ficar alegre de imediato. No momento você vai ter uma satisfação, mas ele te tira e ele não te revela a longo prazo em que isso vai resultar para você. A bebida, ela vai te animar no momento, mas depois pode vir uma cirrose, depois pode vir um acidente,
depois pode vir algo pior. O cigarro vai te dar um tipo de satisfação no momento, mas depois vem aqueles problemas pulmonares. Pense em todo qualquer tipo de vício que no momento parece ser alguma coisa boa, mas assim que acaba, os resultados são devastadores. Esse é o pagamento que o pecado dá a curto prazo, a vergonha. E a longo prazo, morte. O pagamento que o pecado dará a uma pessoa que lhe serviu por toda a vida será a morte. Não somente a morte física, mas a morte eterna. A separação eterna da pessoa de Deus. E o que Paulo está falando é o seguinte aqui: se não fosse a graça de Deus intervindo na sua vida, se não fosse Deus te livrando da escravidão do pecado e causando com que você viesse obedecer de coração a essa forma de doutrina que vocês foram entregues, vocês estariam perdidos. Eu estaria perdido. Por isso, toda a glória da salvação pertence a Deus. Toda a honra deve ser prestada a Ele. Por mais que nós possamos dizer, eu criei, eu me arrependi, eu recebi a Cristo, nós não podemos negar o fato que tudo isso é devido à intervenção divina, à ação de Deus. Ele nos livrou do resultado a curto prazo do pecado, de passar mais vergonha como pecador, e principalmente Ele nos livrou do resultado a longo prazo do pecado, que é a morte. Ao invés disso, Ele nos liberta, nos tornando servos da sua justiça e nos recompensando com a vida eterna. É isso que Paulo quer dizer nesses dois versículos, versículo 20 e 21. Se Deus permitir, semana que vem nós veremos o versículo 22 e 23. Pai, obrigado porque o Senhor nos deu vida enquanto nós estávamos mortos. Obrigado porque o Senhor nos vivificou pelo poder da Tua Palavra. Nós ouvimos a voz da ressurreição, a voz do Teu Filho através da Tua Palavra. Obrigado porque estamos aqui não somente pelo poder da Tua graça, e principalmente, ó Deus, o Teu Espírito e os meios que Tu usas, para que nós possamos cada vez mais nos ver livres do poder do pecado sobre nós. Não nos deixa desconsiderar esse empenho que o apóstolo Paulo teve de explicar isso à igreja em Roma, a fim de que eles entendessem o que o Senhor faz na salvação, que de fato é uma salvação poderosa, é uma salvação completa, e é uma salvação, ó Deus, que glorifica o Teu nome. Pai, abençoe a cada um que aqui está, o Senhor nos leve debaixo da Tua proteção nessa noite, em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe e até semana que vem, se assim o Senhor